A Disney é frequentemente lembrada como o reino da magia, da inocência e dos finais felizes, mas por trás do castelo cintilante jaz um cofre de sombras esquecidas. Você sabia que alguns desenhos da Disney foram tão controversos que foram retirados, enterrados ou silenciosamente apagados da história? Esta noite vamos abrir o cofre. Aqui estão 12 desenhos da Disney que a empresa quer desesperadamente que você esqueça. 1. A Canção do Sul, 1946. Quando estreou em 1946, A Canção do Sul foi aclamado como uma maravilha técnica. O público ficou hipnotizado pela mistura de live action e animação, especialmente pela inesquecível sequência de Zip-a-Dee-Doo-Dah, que ganhou um Oscar. Mas, mesmo na sua época, o filme enfrentou críticas. Críticos acusaram a Disney de romantizar a vida nas plantações e minimizar a brutalidade da escravidão. A controvérsia surge da sua representação do tio Remus, um bondoso contador de histórias negro que narra contos populares afro-americanos. Embora amado por alguns por sua doçura, outros argumentaram que ele representava um estereótipo perigoso que suavizava séculos de opressão. Executivos da Disney silenciosamente enterraram o filme no Spurscarrel, sem nunca o lançar em vídeo doméstico, apesar da frequente demanda dos fãs. Nos bastidores, o próprio Walt Disney ficou dividido entre a admiração pelo folclore de Joel Chandler Harris e a crescente crítica da NAACP. A empresa debateu se o filme deveria permanecer parte do legado da Disney ou ser deixado a apodrecer no cofre. Até hoje, A Canção do Sul nunca teve um lançamento oficial no Cirque du Soleil, embora seus personagens ainda ecoem nos parques da Disney, especialmente na antiga atração Splash Mountain. Permanece o exemplo mais infame da tentativa da Disney de apagar um capítulo de sua própria narrativa. Ao enterrá-lo, a Disney apenas aprofundou o mistério. 2. A Face do Führer, 1943. No meio da Segunda Guerra Mundial, a Disney deu uma guinada inesperada. Em vez de princesas e contos de fadas, o público viu o Pato Donald em Der Führer's Face, um desenho de propaganda de guerra, diferente de tudo que a Disney já havia feito. O curta mostra Donald num pesadelo surreal, onde é forçado a trabalhar numa fábrica de munições nazista. O filme foi, ao mesmo tempo, chocante e eficaz. Ele utilizou sátira, imagens grotescas e caricaturas mordazes de Hitler, Mussolini e Hirohito para enfatizar sua mensagem. Chegou a ganhar um Oscar de melhor curta de animação em 1943, mas, embora patriótico na época, a Disney logo se sentiu desconfortável com o legado do desenho. Por quê? Porque o Pato Donald, o adorável e popular, foi brevemente vestido com um uniforme nazi, gritando Heil Hitler. Embora claramente satíricas, as imagens revelaram-se demasiado chocantes para gerações futuras. A Disney arquivou discretamente o desenho, tornando-o difícil de encontrar até lançamentos muito posteriores em vídeo doméstico. Nos bastidores, o estúdio dedicou muitos de seus recursos de guerra à propaganda, produzindo dezenas de curtas para o governo do Siewa, mas nenhum tinha o tom surreal e pesadelesco de Der Führer's Face. Permanece um artefato histórico e um lembrete incômodo de que nem a Disney estava imune à máquina de propaganda da guerra. Ao tentar combater o mal, a Disney criou uma imagem que desejaria que o público esquecesse. 3. Educação para a Morte, a criação do nazista, 1943. Se Der Führer's Face era uma sátira mordaz, Educação para a Morte era pura tragédia. Este curta da Disney, raramente visto, acompanha um jovem alemão chamado Hans enquanto ele cresce sob a doutrinação nazista. De contos de fadas virados propaganda fascista a aulas de obediência cega, o filme pinta um retrato arrepiante de como crianças eram moldadas em soldados do ódio. Ao contrário do habitual tom familiar e acolhedor da Disney, Educação para a Morte é obscuro, sombrio e profundamente inquietante. Não há canções felizes, nem personagens secundários cômicos, apenas uma mensagem severa sobre o alto custo da doutrinação. Para o público de 1943, foi um aviso muito forte, mas para a imagem da Disney, a contadora de histórias mágicas, foi um desastre. O estúdio, discretamente, guardou o filme às 7 chaves após a guerra. Ao contrário das produções de propaganda do Pato Donald, este curta-metragem tinha pouco valor para ser revisto e abordava horrores históricos muito reais. Com o tempo, tornou-se um dos filmes mais ocultos da Disney. Nos bastidores, animadores sentiam o peso do projeto. Em vez de personagens alegres, animavam soldados marchando, jovens nazistas e a sombria máquina da ditadura. Alguns admitiram que foi um dos projetos mais sombrios da Disney. Hoje, Educação para a Morte.
de uma era em que até a Disney deixou os sonhos por uma realidade sombria. É um filme que prova que até desenhos podem carregar o peso dos pesadelos. 4. Os Três Porquinhos, 1933. Quando a Disney lançou Os Três Porquinhos durante a Grande Depressão, foi aclamado como uma obra-prima. O público adorou sua canção cativante, Quem Tem Medo do Lobo Mau, que se tornou um hino de resiliência em tempos difíceis. O curta foi uma sensação instantânea, ganhando um Oscar e consolidando a reputação da Disney por misturar humor, música e emoção. Mas escondido neste clássico, havia um detalhe que a Disney mais tarde desejou que o público esquecesse. Em seu lançamento original, o Lobo Mau se disfarçou de mascate judeu, completo com um nariz grande e roupas estereotipadas. Embora fosse para ser uma comédia pastelão, a imagem alimentou caricaturas antissemitas comuns na cultura popular da década de 30. Quase imediatamente, organizações judaicas protestaram. A Disney foi pressionada a editar a cena e no relançamento do filme, o disfarce do lobo foi mudado para uma figura mais genérica de vendedor de escovas. Por décadas, essa controvérsia foi discretamente varrida para debaixo do tapete, mencionada apenas em círculos acadêmicos ou raras exibições de arquivo. Nos bastidores, o próprio Walt Disney teria concordado com as edições, compreendendo o dano que tais representações poderiam causar à reputação de seu estúdio. Ainda assim, o facto de um desenho animado tão querido ter incluído tais imagens continua a ser uma mancha na história da empresa. Hoje, a maioria do público conhece apenas a versão editada, desconhecendo a controvérsia original. No entanto, para quem investiga o passado da Disney, Os Três Porquinhos serve como um lembrete de que mesmo contos de fadas aparentemente inocentes podem carregar o peso da insensibilidade cultural. O Lobo Mau pode ter sido reanimado para futuras gerações, mas a sombra do seu primeiro disfarce ainda paira. 5. Fantasia, 1940. Quando Fantasia estreou em 1940, foi nada menos que revolucionário. Combinando música clássica com animação deslumbrante, foi o experimento artístico mais ousado da Disney. Enquanto o público se maravilhava com cogumelos dançantes, vassouras e viagens cósmicas, um segmento mais tarde geraria indignação. Na sequência da Sinfonia Pastoral, um grupo de centauros saltitam em paisagens idílicas. Entre eles, havia uma personagem chamada Sunflower, uma centaura negra com traços exagerados que servia como criada para os centauros de pele mais clara. Ela polia cascos, trançava caudas e geralmente reforçava estereótipos raciais que já eram predominantes em Hollywood. Por décadas, poucos notaram, mas nos anos 60, com o impulso dos movimentos pelos direitos civis, a Disney reconheceu o quão prejudicial era a representação de Sunflower. O estúdio a removeu silenciosamente das reexibições, cortando ou alterando quadros para que ela desaparecesse por completo. Nos anos 90, sua existência foi praticamente apagada das versões principais do filme. No entanto, raras impressões de arquivo e filmagens de colecionadores revelaram a sua presença, gerando um intenso debate entre fãs da Disney e historiadores. Essas imagens deveriam ser preservadas como artefatos culturais ou deveriam permanecer ocultas para proteger o público de imagens prejudiciais? A escolha da Disney foi clara: apagar e seguir em frente. Nos bastidores, os animadores admitiram que a Girassol refletia o racismo casual da época, e não uma malícia deliberada, mas a intenção não apaga o impacto. Hoje, Fantasia é celebrada como uma obra-prima, mas também assombrada pelo fantasma de uma personagem que a Disney preferiria que o mundo esquecesse. Ao tentar pintar uma sinfonia de beleza, a Disney revelou, sem querer, os preconceitos embutidos em suas pinceladas. 6. Vitória pela Força Aérea, 1943. No auge da Segunda Guerra Mundial, Walt Disney lançou um filme diferente de qualquer outro em sua carreira, Vitória pela Força Aérea. Baseado num livro do aviador Alexander de Seversky, o filme defendia que a superioridade aérea era a chave para derrotar as potências do eixo. Meio documentário, meio palestra animada, chocou o público que esperava entretenimento leve. A princípio, os críticos não souberam o que pensar. Alguns elogiaram a ousadia da Disney. Outros o acusaram de transformar seu estúdio numa máquina de propaganda. O filme continha representações assustadoras de campanhas de bombardeio, mapas cobertos por suásticas e visuais dramáticos de cidades inimigas, reduzidas a escombros. Ao contrário dos curtas de propaganda do Pato Donald, esta era uma defesa persuasiva séria. Nos bastidores, o próprio Walt Disney estava muito dedicado ao projeto. Ele acreditava na visão de Seversky e até mostrou o filme a altos oficiais militares. Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt teriam visto o filme juntos, e alguns historiadores sugerem que influenciou a estratégia aliada.
Acabou. A Disney o enterrou. As imagens de cidades em chamas e palestras sobre domínio militar colidiam com a imagem familiar e amigável da empresa. Por décadas, a vitória através do poder aéreo permaneceu praticamente invisível, comentada como a produção mais atípica da Disney. Hoje serve como prova de que a Disney era mais do que apenas uma fábrica de sonhos. Às vezes, era uma arma de persuasão. Embora inovador por si só, a união incômoda do filme entre guerra e animação garantiu que a Disney o guardasse. É um lembrete de que nem mesmo os mais brilhantes narradores não estão imunes aos capítulos mais sombrios da história. Seven, Coal Black and the Seven Dwarfs, 1943. Embora tecnicamente não seja uma produção direta da Walt Disney, este curta-metragem da Warner Brothers é frequentemente ligado à sombra da Disney porque parodiava Branca de Neve e os Sete Anões. Sua inclusão aqui reflete a relação um tanto desconfortável da Disney com contemporâneos que pegaram emprestado e distorceram suas fórmulas. Coal Black reimaginou o conto de fadas com um elenco de personagens negros desenhados em caricatura grotesca. Na época, o curta foi comercializado como jazzy e hip, ao som de música swing animada, mas na realidade ele se baseava muito em estereótipos ofensivos, incluindo lábios exagerados, humor de menestrel e uma linguagem feita para zombar dos padrões de fala afro-americanos. O público nos anos 40 riu, mas mesmo assim, grupos de direitos civis condenaram o desenho. A NAACP o chamou de cruel e ofensivo, exigindo sua retirada. A Warner Brothers discretamente o engavetou, e a Disney, embora não fosse responsável, sentiu o ferrão da associação. Por quê? Porque Coal Black espelhava a mesma fórmula que a Disney havia criado, um conto de princesa cheio de companheiros excêntricos e números musicais. Para a Disney, esta paródia foi uma ferida dupla. Ela evidenciou o sucesso de suas histórias e também levantava questões incômodas sobre os subtons raciais presentes na indústria. Ao longo dos anos, a Disney se distanciou de qualquer menção ao curta, mas historiadores há muito ligam os pontos, observando como a sombra cultural da Branca de Neve possibilitou uma reinterpretação tão racialmente carregada. Hoje, Coal Black é estudado como uma relíquia do passado racista de Hollywood, um desenho que a Disney preferiria nunca ter associado à sua coroa de contos de fadas. É um lembrete de que o legado da Disney não existiu isoladamente. Ele moldou e foi remodelado por uma indústria com impulsos mais sombrios. 8. O melodrama de Mickey, 1933. Mickey Mouse sempre foi o símbolo da inocência da Disney, mas em 1933 ele estrelou uma das produções mais desconfortáveis do estúdio, o melodrama de Mickey. O curta mostrava Mickey e seus amigos encenando uma adaptação teatral de A Cabana do Pai Tomás. O problema? Eles usavam blackface. À época, shows de menestréis ainda integravam o entretenimento americano, e a Disney adotou essa tradição. Mickey, amado por milhões, manchou o rosto com graxa de sapato para interpretar um personagem negro. O que foi enquadrado como comédia nos anos 30 é agora reconhecido como um dos momentos mais insensíveis na história do estúdio. O curta foi exibido amplamente durante seu lançamento, mas nos anos 60, executivos da Disney o enterraram discretamente. Ao contrário de A Canção do Sul, que ao menos tinha sequências musicais completas ainda admiradas pelos fãs, o Melodrama de Mickey tinha pouco a seu favor. O filme foi discretamente retirado das listas de distribuição, omitido de retrospectivas e permanece em grande parte inédito, exceto em raros arquivos acadêmicos. Nos bastidores, os animadores da época não questionaram a decisão. Eles viam o blackface como um recurso cômico padrão, mas décadas depois, a marca Disney enfrentou crescente pressão para lidar com essas escolhas. Críticos argumentaram que enterrar o curta era menos sobre responsabilidade e mais sobre esconder uma verdade incômoda. Para fãs da Disney que veem imagens estáticas ou clipes granulados, a visão do Mickey Mouse em blackface soa chocante, quase impensável, mas é um lembrete de que até ícones podem ser manchados pelos tempos em que foram criados. 9. Os Martins e os Coys, 1946. Escondido na amada antologia Make Mine Music, havia um segmento que a Disney mais tarde lamentaria. Os Martins e os Coys era uma reencenação cômica de uma violenta rixa de montanha, com tiroteios, bebida ilegal e rivalidade familiar. Narrado com canções folclóricas alegres, apresentava a violência para rir, pelo menos em 1946. O público na época riu, mas a América pós-guerra já estava inquieta com a forma como as crianças consumiam imagens de tiroteios. Quando o filme chegou às gerações seguintes, The Martins and the Coys foi apontado como perigosamente inadequado.
removê-lo da maioria das edições de Make Mine Music. Em algumas edições de vídeo caseiro, o segmento está completamente ausente, criando uma lacuna estranha para os espectadores modernos. Nos bastidores, os animadores lembraram que a peça era uma paródia de lendas folclóricas americanas, inspirada em verdadeiras rixas dos Apalaches. Mas a mistura de humor cartunesco com tiroteios e mortes constantes pareceu insensível a muitos, em retrospectiva. Críticos em décadas posteriores argumentaram que a Disney havia, sem querer, glorificado violência imprudente em um filme comercializado para crianças. A controvérsia não era apenas sobre armas, era também sobre o final. A rixa não se resolve pela paz, mas com mais caos, implicando que nem mesmo o casamento poderia acabar com ciclos de vingança. Essa moral não combinava com a reputação posterior da Disney de finais felizes. Hoje, Os Martins e os Coys é um dos curtas da Disney mais cortados, existindo apenas em edições de arquivo completas. Seu desaparecimento prova que a Disney não esconde só obras racialmente insensíveis, mas também quer apagar filmes que conflitam com sua imagem de entretenimento familiar. 10. O Livro da Selva, 1967. À primeira vista, O Livro da Selva foi uma despedida triunfante ao Walt Disney, o último filme que ele pessoalmente supervisionou antes de sua morte. As audiências adoraram Baloo, Bagheera e as canções hipnotizantes que o tornaram um clássico instantâneo. Mas por trás de sua superfície alegre, reside uma controvérsia que a Disney enfrenta desde então. O personagem Ray Louie, um orangotango que canta jazz e faz sketch com energia vibrante, foi originalmente dublado por Louis Prima, um músico ítalo-americano branco. Críticos mais tarde argumentaram que a escolha reforçava estereótipos raciais ao associar a cultura do jazz afro-americano a um macaco. Embora não fossem maliciosas, as implicações preocuparam acadêmicos e grupos de direitos civis, especialmente nas décadas após o lançamento do filme. Executivos da Disney defenderam o personagem como alívio cômico, ressaltando que Louie não estava no livro original de Rudyard Kipling, mas foi criado para o filme. Ainda assim, a sombra persistia. Quando Jon Favreau refilmou O Livro da Selva, em 2016, o Rei Louie foi reimaginado, com Christopher Walken no papel de um macaco gigante taciturno e com ares de mafioso, numa tentativa de fugir às associações do original. Nos bastidores, os animadores dos anos 60 viram em Louie a oportunidade de animar um número completo de jazz swing, uma das sequências mais elaboradas do filme. Eles se dedicaram de corpo e alma à cena, nunca imaginando que décadas depois se tornaria um foco de debate racial. Hoje, O Livro da Selva ainda é celebrado, mas o legado do Rei Louie continua a gerar debate. O que antes era visto como divertido, agora parece uma relíquia dos pontos cegos de Hollywood. É a prova de que até os filmes mais amados da Disney carregam complicações que a empresa preferiria ignorar. 11. Saludos Amigos, 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Disney se tornou uma ferramenta de diplomacia. Financiado em parte pela política da boa vizinhança do governo dos EUA, Saludos Amigos enviou Mickey, Donald e Pateta para a América do Sul para promover a boa vontade. O filme foi elogiado a princípio, estreou no Rio de Janeiro antes de Nova York e parecia uma carta de amor colorida à cultura latino-americana. Mas com o tempo, os críticos começaram a ver as falhas. Embora tivesse a intenção de celebrar a América Latina, o desenho animado frequentemente acabava caindo em estereótipos. O Pato Donald se atrapalhava em sua jornada pelo Peru, sendo retratado como completamente alheio aos costumes locais. Zé Carioca, o papagaio brasileiro, foi introduzido como um companheiro charmoso e elegante, mas muitos críticos argumentaram que sua representação se inclinava mais para a caricatura do que para uma verdadeira autenticidade. Nos bastidores, artistas da Disney viajaram para a América do Sul como parte de uma turnê de boa vontade. Eles esboçaram paisagens, absorveram música e interagiram com os locais. No entanto, quando os desenhos voltaram para o estúdio, a nuance cultural foi filtrada através de uma lente de Hollywood. Algumas audiências latino-americanas sentiram-se lisonjeadas, mas outras viram-no como uma super simplificação, uma versão de cartão postal brilhante da sua cultura, para fins de propaganda do Zemer-Cellaire. A Disney raramente relança Saludos Amigos hoje, ofuscado pela sua sequela mais chamativa, Os Três Caballeros. Mas historiadores continuam a apontá-lo como exemplo de como a Disney misturou entretenimento e política, muitas vezes à custa da autenticidade. O que era para ser uma ponte entre nações, em vez disso, parece uma relíquia do turismo cultural. Um filme que a Disney discretamente arquiva sempre que o assunto surge. 12. Os Três Cavaleiros, 1944.
E saludos amigos, já havia levantado sobrancelhas. Sua sequência, Os Três Caballeros, praticamente explodiu em grande controvérsia. Ex-C. Decker Reyes para o mercado. Celebração da cultura latino-americana, o filme acompanhou o Pato Donald em sua jornada, com Zé Carioca e Panchito Pistoles. Um galo mexicano por um caleidoscópio de música, dança e animação surreal. O público em 1944 ficou deslumbrado com seu estilo inventivo, mas para muitos, as representações culturais do filme pareciam uma faca de dois gumes. Enquanto alguns apreciaram a música e paisagens latinas em desenhos de Hollywood, outros criticaram os estereótipos exagerados. As travessuras de Panchito com armas e a perseguição de Donald a mulheres latinas causaram desconforto duradouro. Nos bastidores, a Disney estava sob pressão. O governo dos Arnero queria filmes que promovessem a união com a América Latina durante a guerra, mas ao tentar agradar ao público, o estúdio acabou transformando culturas complexas em caricaturas. Até o próprio Walt Disney admitiu em privado que a caótica mistura de pastelão, surrealismo e diplomacia do filme pode ter ido longe demais. Gerações posteriores acharam o desenho particularmente perturbador pela forma como retratava o Pato Donald. Antes, o adorável homem comum, o Pato Donald era agora retratado como lascivo e indigno, perseguindo mulheres em sequências animadas e de live action. Pais que um dia confiaram na Disney para entretenimento saudável se sentiram traídos pelo tom. Hoje, Os Três Caballeros existe num estranho limbo, admirado por sua animação ousada, mas lembrado por seus erros culturais. A Disney nunca o promoveu de fato, deixando-o como nota de rodapé em sua história. Para muitos, é o símbolo perfeito do cofre esquecido da Disney, onde a arte colide com a controvérsia e a magia nunca foi tão inocente quanto parecia. A Disney construiu seu reino sobre a magia, mas seu cofre guarda segredos sombrios que a empresa espera que esqueçamos. Esses desenhos animados controversos nos lembram que até os sonhos mais brilhantes nascem em épocas complicadas. Qual deles te surpreendeu mais? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e participar da conversa.